momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do meu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam curados, sejam libertos. Você que me ouve, está doente, enfermo, oprimido, você que está possuído por um espírito, por uma força maligna, seja livre agora. Esse espírito maldito que atormenta a sua vida, saia do seu corpo, da sua mente, do seu coração. Seja livre agora. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Jesus disse para os discípulos: recebereis poder. Poder para quê? Para ser testemunha dele. Para que nós pudéssemos ser testemunhas dele. Isto é, para que as pessoas possam ver Deus em nós. Porque a gente pode falar e ter um vasto conhecimento a respeito da Bíblia. Mas uma outra coisa completamente diferente é você manifestar um caráter divino, manifestar a presença de Deus, de forma que as pessoas possam ver Jesus em você. Esse é o objetivo do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele vem para que as pessoas vejam que Jesus está vivo e está em nós. Ora, é por isso que os discípulos, quando saíam, depois de terem recebido o Espírito Santo, eles testemunharam da ressurreição de Jesus. Olha, Jesus ressuscitou. E as pessoas que ouviam esse testemunho não duvidavam. Por quê? Porque quando elas falavam, olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, as pessoas eram confirmadas. O Espírito Santo confirmava no coração das pessoas, dos ouvintes, que Jesus havia sido ressuscitado. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, você tem que ter essa consciência. Às vezes a pessoa está buscando o Espírito Santo para bater no peito e dizer, eu também tenho o Espírito Santo. Ou então para falar em línguas, ou então para profetizar, ou então para isso ou para aquilo. O Espírito Santo, é claro que ele dá os dons, além dos frutos, mas de nada adianta os dons sem os frutos. Os dons não nos levam até os céus, mas os frutos. Porque os dons é o que a pessoa faz, e os frutos é o que a pessoa é. E o que vale para Deus é o que você é, e não o que você faz. O que vale para Deus não é o que eu faço, mas o que eu sou. Isto é, o caráter que eu tenho. A minha vida, não apenas diante de Deus, mas diante do mundo. Não apenas diante do mundo, mas diante de Deus. Então, as pessoas, como o próprio Deus, todos têm que ver em mim uma diferença de vida. Tem que ver em mim um comportamento ético. Tem que ver em mim alguém separado de Deus. É o que o apóstolo Pedro fala. Vós sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala do que nós somos diante de Deus. Nós somos o quê? Nação santa, quer dizer, separada. Raça eleita, quer dizer, somos uma raça diferente, distinta. Nós somos uma raça pura, porque nascemos do que é puro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz gerar espírito que é puro. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, quer dizer, nós somos sacerdotes da linhagem real, quer dizer, tudo que nós somos, não o que nós fazemos. Então, o apóstolo Pedro identifica direitinho ele mostra direitinho que o que vale para Deus não é o que nós fazemos, mas o que nós somos. Isto é, o nosso caráter. Você se lembra quando Jesus, no seu ministério terreno, ele recebeu a mãe de Tiago e João, e ela disse: Senhor, manda que no teu reino o João sente à tua direita e o Tiago sente à tua esquerda. Quer dizer, um de um lado, outro de outro. Quer dizer, a mãe deles, obviamente, manifestou um espírito egoísta. Mas por que esse espírito era egoísta? Porque não tinha o Espírito Santo, não tinha sido nascida de Deus, não era ungida com o Espírito Santo. Ela cria em Jesus, ela simplesmente cria, mas não tinha o caráter de Deus. Os apóstolos também não tinham o caráter de Deus quando Jesus os chamou. Você pode verificar que Pedro foi um covarde. Pedro foi um covarde enquanto estava ao lado de Jesus. E Judas era um ladrão. Quer dizer, cada um manifestou uma forma. Os demais apóstolos também eram covardes, porque na hora que Jesus foi preso, todos eles fugiram. Minha amiga, meu amigo, isso é natural do ser humano. Não é que eles eram falhos, mas é natural do ser humano. Mas quando as pessoas nascem de Deus e recebem o selo de Deus, que é o Espírito Santo, então há uma transformação na vida dessa pessoa. Pedro deixou de ser covarde para ser um herói. Ele deixou de ser covarde para ser um homem violentamente corajoso. Ele enfrentou o Império Romano. E ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi cerrado ao meio por causa da sua fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo. Então eles tinham o poder para testemunhar de Jesus. Tinham o poder. Os discípulos, os seguidores de Jesus, naquela altura, eram nascidos de Deus, tinham o caráter de Deus e não se acovardaram diante da morte, diante das ameaças de Nero. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, hoje as pessoas são cristãs, mas ficam se acovardando, com medo de que elas sejam descobertas. Até eu me lembro de um caso de um professor que foi convidado, o professor americano foi convidado para ensinar numa universidade no Japão, e lá no Japão, no primeiro dia, ele falou de Jesus e na sua aula inaugural, e então o diretor o chamou e disse: olha, nós estamos a ponto de romper o contrato contigo porque você está fazendo apologia à sua fé cristã, e aqui é proibido falar de Jesus. E você tem 24 horas para decidir se você fica conosco sem falar esse nome, ou se você vai embora e o contrato fica rompido. E então o professor foi para casa e voltou no dia seguinte dizendo: não, eu vou ficar. E ele, a partir de então, não falava mais o nome de Jesus. Mas no final daquele ano letivo, já haviam mais de 100 alunos convertidos ao Senhor Jesus. Por quê?
porque o professor manifestava o caráter do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo faz isso. Muito mais importante do que a gente falar de Jesus é mostrar Jesus, mostrar com o nosso caráter. E é exatamente esse o objetivo maior, principal do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo em nós. Você que deseja receber o Espírito Santo para ter um caráter de Deus, então tenho certeza que essa vontade que você tem já é o Espírito Santo operando dentro de você. E se você quer receber o Espírito Santo só para dizer que tem o Espírito Santo, então você vai ficar chupando o dedo por um longo período até o dia que você realmente se converter ao Senhor Jesus. Atenção! Encerra-se nesse momento a rede de rádios para a transmissão da programação da IURD.